Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras decidiu liberar o lateral direito Mike e rescindiu o contrato do jogador, que não é mais jogador do Verdão. Agora, o defensor vai jogar por um rival do Alviverde Paulista na sequência da temporada, o Santos. Nesta segunda-feira, 28, antes de partir para Santos, Mike foi até a academia de futebol para pegar seus pertences e se despedir do Verdão. Houve uma despedida digna do Alviverde ao lateral. Mike deixará o Palmeiras após 9 anos de clube e com 12 troféus conquistados. Foram Premier Supercopa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, 1 Copa do Brasil, 2 Libertadores, 3 Campeonatos Brasileiros e 4 Campeonatos Paulistas. Mais do que os títulos, Mike foi uma liderança no elenco do Palmeiras e deixou muitos amigos. Quem fez uma homenagem de despedida muito emocionante para o jogador foi Rafael Veiga. Em suas redes sociais, o meio-campista palmeirense agradeceu o lateral por tudo que ele fez pelo Palmeiras, destacou suas amizades e disse que o elenco sentirá muita falta do camisa 12 a partir de agora. Irmão, para ser sincero, é difícil até colocar em palavras o que foram esses 8 anos ao seu lado. Mais do que os gols, os jogos ou qualquer título que a gente conquistou junto, o que realmente fica no meu coração é o privilégio de ter convivido com um cara como você. Você se tornou muito mais do que um companheiro de time. Você conquistou o respeito e o carinho de todos aqui, e isso não tem preço, disse o camisa 23 que continuou. Sou grato por cada momento, cada risada, cada conversa, dentro e fora de campo. Sua presença fez diferença e vai continuar fazendo por onde você passar. Te admiro demais e vou seguir na torcida pela sua vida e pela sua carreira. Que você brilhe ainda mais e seja muito feliz nessa nova fase. Leva com você o carinho de todos nós. E o meu, de coração, concluiu. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Porque os dois times têm torcida pelo Brasil inteiro. Assim como o Flamengo tem, como o Cruzeiro tem, como o Atlético, como o Vasco, etc, etc. Mas é que o confronto... Olha só como é que está em 2005. Olha só como é que está em 2005. Você não tinha pensado nisso não, hein, Neto? Não. Olha como está, já sabia que ia te pegar. Uma vitória do Corinthians, uma vitória do Palmeiras e 2 empates. Acho que nunca chegou na metade do ano igualzinho desse jeito. É verdade. E o empate, tem um desses empates que deu o título de campeão paulista ao Corinthians. Mas a vitória do Corinthians é lá no Allianz Parque. 1-0 gol do Palmeiras está no Allianz Parque também. Então, louco, né? Lá na arena do Corinthians não ganhou. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não me... Talvez, a gente não tem como comprovar aqui, mas talvez não tenha chegado a metade, passada metade do ano, 7 meses, 7, 12 meses, passamos da metade do ano, uma vitória de cada um e 2 empates. Agora tem 2 jogos para desempatar. Vamos mostrar mais alguma coisa aqui. Vambora. Troca aí para mostrar. Eu quero ver gol, negócio de gol, essas coisas, quem vai jogar, quem não vai jogar. Só me avisem se vamos trocar ou não, né? Ah lá. O trio Jim, de volta no Corinthians. Mojico, Gin, a noite é bom, hein? Primeira vez com o Dorival, né? E Memphis. O torcedor nem sabia disso. O torcedor, o Garro, o Yuri e o Mendes. Olha só. Eles não jogam juntos desde a final do Campeonato Paulista. Tá? Eu quero dizer que o trio Gin está no site do Corinthians, mas não devia estar não, viu? Bota o nome dos caras. Isso aí, time de ginásio. É o marketing. Fazer uma coisa assim, é o marketing. Jogaram juntos, não jogam juntos desde a final do Paulistão. Juntos em 8 dos 39 jogos em 2025. Agora eu vou dar uma informação que não está ali. Eles fizeram 21 gols nessa temporada de 25. Mas o Yuri tem 13, o Memphis tem 7 e o Garro tem apenas 1. O Garro ficou muito tempo. O jogo de vocês, não tinha esse negócio de internet, não. Então eu narrava todos os times na Libertadores, e eu disse, vamos lá pelos campeões. Eu dizia, o Flamengo é o Brasil da Libertadores, o São Paulo, o Grêmio é o Brasil da Libertadores, estou dizendo até a ordem que foi narrando. São Paulo é o Brasil da Libertadores, e assim foi seguindo, o Corinthians é o Brasil da Libertadores, e ninguém reclamava. Agora, se alguém falar isso, cara, meu Deus, toma 3 milhões de porrada na internet no dia seguinte. Os caras arregaçam, gente. Futebol paraíso da superstição, né? Aqui não é o Brasil. Isso é uma mentira. Não, vou dar a luz. Fala quanto é que tá que eu não falei. Você vê a grandeza. O Corinthians com 63,8, Palmeiras 36,2. Eu acho que a coisa tem que ser mais equilibrada, até por causa dos números. A gente falar, jogar em casa, aquela vantagem, o Neto falou que sempre preferia. Corinthians, depois que criou a arena dele, jogou 21 vezes com o Palmeiras lá. Ganhou 8 e perdeu 6. Foram 7 empates. O Palmeiras jogou 6 vezes lá. Então não é assim,
esse percentual tão grande. E uma outra coisa curiosa, o Corinthians já disputou todos os clássicos paulistas da Copa do Brasil. É a primeira vez que os dois vão se enfrentar na Copa do Brasil, o que faz uma coisa mais grandiosa ainda. Porque o Flamengo e o Atlético decidiram a última Copa do Brasil. Né? É um jogo, é jogo daqueles de mexer com o coração do torcedor. Não, o torcedor vai já lotar tá nervoso. o estádio do Corinthians, vai lotar o estádio do Palmeiras. Olha o Neto como já tá nervoso. Lá, o Neto já tá nervoso. Apareceu aquela mudança ali, apareceu aquela mudança ali, ele já ficou nervoso. Não, mas isso que o Mauro falou é legal, mas só que o Corinthians, em 2 vezes, conseguiu 2 títulos no Allianz Parque, o que é muito mais difícil de você ganhar um jogo normal. Então, aqueles que acham que o Corinthians está morto por causa da forma política, é porque não sabe o que é o Corinthians. Quando essas pessoas entenderem o que é o Corinthians... Eu acho que o Corinthians o Corinthians é um clube totalmente diferente de qualquer clube do mundo. Quando você acha que o Corinthians está morto, cara, ele ressurge. É de uma maneira que o Casagrande sabe quanto eu. Quando quem veste a camisa do Corinthians num jogo desse, não é o que aconteceu politicamente. Vocês podem ter... E o Palmeiras é um grande clube. Não, mas aqui, você não abriu falando que o Palmeiras é o time que no brasileiro. No brasileiro. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui, porque o caso outro dia disse que o Memphis, ele não tem o amor pelo Corinthians, porque ele é holandês, ele não tem o amor, essa coisa. Ele ficou invocado porque estava atrasado, não treinou, depois pagaram, ele veio treinar. Dizem que ele não comemorou o gol. Agora, mas o Dorival mexeu 4 no intervalo, porque estava poupando jogadores, foi buscar o resultado. Mas amor, é bacana quando um jogador tem amor pelo clube que joga. Escuta aí. Até arrepio, cara, porque eu sentei para conversar com meu pai. E depois de tudo que a gente passou aqui, acho que era o mínimo eu ter feito isso, né? Por essa torcida, pelos meus companheiros, principalmente nesse momento difícil. Então, acho que eu podendo estar junto com eles, poder me entregar ao máximo, cara, ao máximo. O 110 de cada um aqui dentro, a gente sabe que pode mudar essa história, pode mudar o que está acontecendo no clube. É um amor muito grande, eles me abraçaram de uma forma que... tipo um abraço de mãe, sabe? Então... é gratificante. Obrigado, Fiel. Obrigado pelo apoio e vamos junto que a gente vai sair dessa. Isso ele justificando a renovação. Ele é o artilheiro da nova arena do Corinthians, renovou até 2030. Ele tinha proposta até para sair do Brasil. Eu acho muito bacana isso. Acho muito bacana. Tem jogadores que se identificam. Bem diferente do Memphis, né? Hoje em dia. Bem diferente do comportamento do Memphis. O Memphis é como... Não, tudo bem, mas eu acho assim... O Memphis é como disse o caso, ele não tem essa ligação nem com o Brasil. O Memphis é um excelente jogador, ele não mas eu sabe acho que ele não pode fazer o que ele vem fazendo. Se ele é aquele que canta rap, diz que, sou timão coração, aí não paga, não joga, não paga, não treina, é substituído, vai embora. Esse cara aí, voltou de lesão agora, jogou, foi o primeiro jogo dele depois de lesão. Feliz, animado, emocionado. 2 meses parado. Então, 2 meses parado, emocionado, falando, a gente vai virar esse jogo, a gente vai... Isso, vocês são jogadores. O que vocês preferem? Ter um companheiro assim ou ter um companheiro igual o Memphis? Que joga pra caramba, que joga... Olha, o Memphis é um craque, tá tudo certo. Só que eu acho que eu prefiro o Yuri Alberto do que o Memphis do meu lado, do meu time. Eu se fosse torcedor do Corinthians, cria confusão, cria ambiente, briga com o Dorival. Mas você está certinho. Você está certinho. Mas tem que ver o seguinte. O fato do Memphis ser holandês, o fato de que deve ter algum problema de vestiário, porque não pode ser normal. Eu vou perguntar... Olha só, Bob. Fala. O prêmio do Campeonato Paulista, eu falo isso toda hora. 90% foi para o Memphis, 10% para dividir com todo mundo. Isso não pode estar certo. Está certo, Neto? Não. O Corinthians já pagou 30 milhões para o Memphis. Então, é assim, tem coisas que... Mas a gente tem que entender também. O Yuri está na grande fase. Tem que ver se ele faz toda essa diferença, tecnicamente. Não vem fazendo. Porque esse aqui é o detalhe. Porque se ele faz toda essa diferença, esse cara muda o jogo pra gente. Há 51 dias ele não fazia gol. Tudo bem, teve aí a parada, mas ele... Assim, eu não acho que ele também faça essa diferença inteira para criar esse caos todo. Eu acho que ele cria muito mais um caos internamente do que incentiva todo mundo. O Yuri, esse cara, sim. O Yuri a Cleda está certinha. Eu acho que o Corinthians fica muito mais forte. Eu acho que fica mais forte que os dois. Eu acho que o que a Cleda falou, ela tem toda a razão. Mas se você tem no jogo contra o Palmeiras, na quarta-feira, na Neoquímica Arena, Memphis Depay, você tem Yuri Alberto, você tem Garro. Aí você tem
Hugo, você tem o Carrilho, você tem Breno Bidon, você tem José Martínez, você tem Gustavo Henrique, você tem André Ramalho. Você tem um time para bater de frente com o Palmeiras. Você tem um time que você vai brigar com o Palmeiras. Você falou que gostava de jogar o primeiro jogo sempre em casa. Sempre. Por quê? Porque assim, não quero desprezar ninguém. Depois eu falo que eu era o contrário. Eu gostava de jogar o segundo. Por quê? Porque eu acho que clube grande, quando você joga o primeiro jogo em casa, que você joga com a sua torcida, que você está acostumado a jogar, que você não tem medo do adversário, você não tem medo de torcida. Eu nunca tive medo de enfrentar a torcida. Eu nunca joguei contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Vasco, contra o Internacional, contra o Atlético. Que medo de enfrentar o torcedor no Mineirão, que medo de enfrentar o torcedor no Maracanã. Nunca tive esse tipo de medo. Eu sempre tive receio em enfrentar os jogadores, o time, não a torcida. E se você joga em casa, como o Corinthians vai jogar em casa, com 45 mil pessoas, o primeiro jogo, se você fizer o jogo, é muito mais fácil do que o segundo. Eu sempre pensei assim. Mas o segundo vai lá no campo sintético, vai na casa do Palmeiras. Independente disso, mas você tem vantagens. Se você ganha o jogo de 1-0, você tem a vantagem jogando no empate, não é melhor? Não, então, eu já preferia saber o resultado que tinha que fazer. Tá. Entendeu? Entendi. Por exemplo, eu jogo lá na sua casa, eu perco por 2-0. Você empatou o jogo? Eu perco 2-0. Tá. O meu treinador vai treinar o time até o próximo jogo sabendo que tem que fazer 2-0. Vai marcar pressão, vai fazer. No primeiro jogo, é um esquema que você não sabe se vai funcionar. Você não sabe o que tem que fazer. Vamos jogar, vamos atacar, vamos defender, que nós vamos fazer. Depende muito. Talvez eu e você, que somos ídolos do Corinthians, a gente sempre ganhou títulos do Morumbi, né? Então a gente sempre fazia os 2 jogos do Morumbi. É verdade, porque o Morumbi tinha o Pacaembu, mas o Morumbi era o campo oficial de todos os times. Então a gente não tinha muito isso, sacou? Então você faz Vasco e Flamengo, os 2 jogos do Maracanã. No Mineirão, os 2 jogos do Mineirão. Então, para quem joga time grande, tem uma diferença também. Eu prefiro jogar o primeiro em casa. Tem uma diferença do tempo que você jogava, cara. Tem uma diferença. Agora é torcida única. Sim. É só absurdo. É completamente diferente. Talvez ajude quem jogue no primeiro jogo. Então, com o Torino, não pensei nisso também. Com o Torino, joguei uma Copa UEFA, jogando sempre a segunda em casa. Nós inclusive, eliminamos o Real Madrid. Na final, no sorteio, deu o primeiro jogo em casa com a Ajax e o segundo fora. Nós empatamos 2-2 em casa, empatamos 0-0 fora e perdemos o título. Então eu tenho isso na cabeça. Você tem trauma. Eu tenho, porque dentro de mim eu tenho certeza. Você tem trauma, cara. Se fosse invertido, se o segundo jogo fosse em Mas você foi campeão da Champions com o Porto. Não, sim. Não, eu tô falando de jogar em casa ou fora. Então, mas na final de 90, vou falar sobre isso. Tem trauma. Eu disputei 2 finais que foram marcantes na minha vida, que foi 88. Guarani e Corinthians aqui, eu fiz o gol de bicicleta, nós estávamos ganhando o jogo de 1-0, o Edson Bobrão empatou o jogo, foi lá em Campinas, 1-0 o Viola. O Corinthians fez o gol do Viola, ganhou o campeão. Em 90, no primeiro jogo, a gente arregaçou com o São Paulo, era para ser os 4, foi 1-0. Jogamos o segundo jogo muito mais tranquilo, jogando defensivamente, e ainda ganhamos o segundo jogo. Ganhamos 2 jogos. Tá, mas peraí, vocês dois são 2 cascudos desde que nasceram. Vocês não são a média do jogador. Não, é diferente. Então, assim, jogador sob pressão, ele erra mais do que ele joga quando ele está jogando tranquilo. E aí eu pergunto para vocês, quem tem o time mais cascudo desses 2? Eu quero saber de vocês, para a gente falar do Palmeiras também, como é que vocês acham que o Palmeiras vai jogar esse primeiro jogo? Porque com aquelas 45 mil pessoas e a torcida gritando isso que eu tô falando. O tempo inteiro, quem erra mais? O Corinthians com os 3 em campo, o Corinthians vai para cima. Se ele entrar com o Lucas Evangelista, ele erra. Eu acho que se ele entrar com o Lucas Evangelista, ele erra o meio campo que ele volantes lá. Ele vai entrar com o Aníbal e o Martins. E vai ter com eu estou falando de uma coisa mais simples. Palmeiras, mas uma coisa mais simples. Não, do Palmeiras, é o Aníbal e outro volante do Palmeiras, com o Emiliano Martins. Ele tem que entrar com esses 2 volantes para enfrentar o meio-campo do Corinthians. Então ele deve Se ele entrar com o Lucas Evangelista, ele vai ficar muito menos forte no meio-campo. E aí eu entraria. Ou entrar com os 3, né? Isso. Ou entrar com os 3. O Palmeiras vai jogar como ganhou muitos jogos importantes, que o Abel, ele não tem nenhuma vergonha de fazer isso, não. Quando ele fecha o time para jogar por uma bola. Ou joga com 2 laterais. Joga com 3 zagueiros. Dentro dessa discussão, o primeiro jogo em casa ou fora, eu acho que psicologicamente quem joga em casa se sente muito mais pressionado a ganhar o jogo.
psicologicamente é melhor para o Palmeiras. Eu vim aqui, se eu perder de 1-0 o meu jogo, eu vou em casa para resolver. Se eu empatar, ótimo. Se eu ganhar, melhor ainda. Corinthians, não. O torcedor e o próprio time vai falar assim, pô, nós vamos deixar para ganhar o segundo lá, tem que ganhar hoje sem aqui. Torcida ainda. Então, mais pilhado. E sem a torcida lá. Então, o Corinthians vai estar muito mais pilhado para ter que ganhar o jogo. Mas o Corinthians jogou o primeiro jogo no Allianz Parque, foi 1-0 e empatou. Sim, mas aconteceu, mas eu acho que assim, o Corinthians vai estar mais pilhado para ganhar. O que eu quero saber, vocês acham que o Corinthians vai com tudo para cima? Vai ter. E o Palmeiras vai se fechar, tirar o espaço para jogar no contra-ataque? Quem joga em casa, com a torcida empurrando, sai mais. Vou falar uma coisa. Os três falaram ao mesmo tempo, ninguém entendeu nada em casa agora. Eu acho impossível o Corinthians. De cada vez. Eu acho impossível jogar na arena com a torcida lotada, com a torcida fazendo aquele barulho e você não ir pra cima. Eu tô perguntando do Palmeiras. Porque se deixar os dois falar, não, o Corinthians os dois aqui. Se você pegar o Palmeiras, se você pegar o Palmeiras, do que ele joga tradicionalmente, é um time que ele é marcador, é um time forte. Atacante ponta que já teve proposta do Nottingham Forest de 37 milhões de reais. O Palmeiras renovou o contrato dele até 2029. O atacante que entrou em campo contra o Grêmio no sábado. Jogador que dentro do Palmeiras a gente é visto como um outro atleta que vai dar um retorno financeiro e um jogador que vai fazer parte ali do banco de reservas a partir de agora pro restante da temporada. A gente só espera que tenha minutagem. O moleque vai começar a mostrar futebol a partir do momento que ele tiver chances, começar a entrar, ele começa a mostrar futebol. E futebol o Riquelme tem um bom jogo individual, torço muito para que dê certo. Sobre Marcel Ruiz, galera, informação do PVC que é assim com a Leila Pereira. E eu lembro aqui que o PVC, quando trouxe a informação do Andréas Pereira, muita gente debochou que ele falou que ele disse que o Palmeiras esperaria mais de um mês pro Andréas Pereira, e esperou mesmo. O Palmeiras ficou esperando até uma hora que o jogador falou que não viria mais, porque o Fulham naquela época não queria. Chega lá no Fulham agora, oferece 25 milhões de euros, vocês não liberam. Libera até por menos, mas isso aí ficou para trás. O Luan, nosso zagueiro, falou sobre o Marcel Ruiz também, e o PVC falou que o Palmeiras fez a oferta pelo atleta, mas o que tá pegando é o seguinte, pessoal. O Marcel Ruiz tem desejo de ir para a Europa. Como a janela tá aberta ainda tem um bom tempo, ele está aguardando para ver se chega alguma oferta. Ele quer ir para a Europa, o De Ossa também quer ir para a Europa. Então, esses atletas estão priorizando o futebol europeu. Aí, se por um acaso a janela europeia começar a avançar, os clubes não chegar a proposta, eles começam a contar propostas de outros centros. O Luan disse que se precisar falar bem do Palmeiras para ele, ele vai falar, mas ele prefere que o Marcel fique lá ajudando o time dele, jogador de 24 anos, volante, para substituir o Richard Hughes. Então o PVC disse que fez proposta para ele. O que acontece é isso, galera, repetindo. Para mim é o seguinte, ele está sendo avaliado, o Palmeiras vê ele com bons olhos, mas a preferência é a Europa. E aí o Palmeiras aguarda o jogador desistir desse plano para tentar convencer o jogador a vir para cá. Patrick Mercado, créditos lá para nossa palestra, foi oferecido ao Palmeiras, ele que deitou no Vasco nessa última fase de Sul-Americana. E o dinizismo, hein? Cadê o dinizismo? Começou lá, ganhou uns joguinhos, aí todo mundo falou, olha o Fernando Diniz. Inclusive tinha palmeirense pedindo o Fernando Diniz do Palmeiras. Beleza, gente, você pode contestar o futebol do Palmeiras em alguns jogos, mas pedir o Fernando Diniz, puxado, hein? Puxado. O dinizismo tá com nada mais uma vez. Fez um grande trabalho no Fluminense e 20 trabalhos ruins. O Patrick Mercado, de 22 anos, fez 2 gols e deu uma assistência no confronto contra o Vasco. O Del Valle quer 34 milhões de reais nesse jogador. Ele foi oferecido por meio de intermediários ao Palmeiras e o Palmeiras vai avaliar se é um jogador de qualidade. É um jogador que passou por todas as bases do futebol equatoriano e é titular do Del Valle. É mais o perfil do Palmeiras, é um jovem, tudo. Eu não conheço o jogador, mas fui buscar informações, é muito bem falado. Um dos talentos que o Equador tem de jovens, tem vários lá. E no Del Valle ele tem 30 jogos na temporada, 5 gols e 9 assistências. Chama atenção o número de assistências ali, ele que é meio campista, atua mais pelo lado esquerdo. Um volante ali, um segundo volante de qualidade que chega ao ataque e a gente tá vendo que faz gols e dá assistência. Outra coisa sobre o Wendel, o André Hernan falou sobre ele hoje, que agora eu sei porque que não deu certo a negociação do Zenit com o Botafogo. O Zenit é muito complicado de contratar e eu duvido um pouco que o Palmeiras consiga contratar o Wendel, porque o Zenit vai pedir ali 17, 18 milhões de euros, até mais, e o Palmeiras não vai querer pagar isso. Mas ele quer voltar ao futebol brasileiro, é uma prioridade dele, ele iria pro Botafogo, mas o negócio foi suspenso porque a Rússia não faz
negócio ali com o John Textor, que é americano. E aí isso aí melou o negócio e a negociação foi por água abaixo, mas ele iria pro Botafogo agora, ia chegar nessa janela, já era para já estar até à disposição. Então volta o nome do Wendel pra pauta aí, mas de todos os jogadores eu acho o mais complicado ele. É outro jogador que também chega com muita qualidade. A questão de marcação não é o ponto forte dele, ele é um jogador que chega com muita facilidade ao ataque, entra na área, finaliza, faz os seus gols também. Mas negociar com o Zenit é carne de pescoço. Bom, 2026 teremos o impedimento semiautomático. O semiautomático será adotado no Campeonato Brasileiro. O presidente da CBF anunciou e até que enfim, porque vocês viram o gol que o São Paulo fez ontem contra o Fluminense, a vergonha, completamente impedido. O futebol brasileiro atrasado na arbitragem. O Léo Jardim foi expulso por cera. Acho que ele tá fazendo cera mesmo, mas o Rocher fez a mesma coisa no primeiro tempo. O Flávio Rodrigues lá quis aparecer e aí deu o cartão pro cara. A arbitragem brasileira é vergonhosa e espero que esse semi-automático apareça, que vai melhorar um pouco a qualidade do nosso futebol, com certeza. Se bem que aqui eles conseguem piorar tudo, né? O VAR eles conseguiram piorar, espero que eles não estraguem o semi-automático. Sobre Palmeiras e Corinthians, sabe quem vai apitar o jogo? O Wilton Pereira Sampaio. Aquele que o João Martins já falou, que parece que todo jogo decisivo ali só tem 2 árbitros, Daronco e o Wilton Pereira Sampaio. Esse cara vai apitar nosso jogo em Itaquera, quarta-feira, às 21h30. Um árbitro horroroso, fraco, que eu já vi apitar, sei lá, no mínimo, 100 jogos, e deve ter feito 5 arbitragens boas. Inclusive o Abel uma vez elogiou ele, falou que quando ele apita focado ele é um dos melhores, mas pra mim ele é horrível. E ele vai apitar o nosso jogo, então a arbitragem não espere nada, espere tudo ao contrário, porque o bicho é caseirão, é conivente e puxa uma sardinha absurda pro Flamengo e pro Corinthians. Vamos torcer para que a arbitragem dele seja neutra. Sobre o Bruno Rodrigues, vocês estão me perguntando bastante, galera. O Bruno Rodrigues já está trabalhando com bola, o Felipe Anderson também voltou, foi a campo hoje, mas não tem data ainda para os dois poderem retornar aos gramados e tentar ajudar o Verdão, principalmente o Bruno Rodrigues, que vai ser complicado entrar em campo nessa temporada. Até ele retomar o ritmo, tudo, ter oportunidades, mostrar o seu futebol, será mais complicado, mas segue aí a transição para que ele possa ajudar o Verdão e o Felipe Anderson também. E para terminar aqui, galera, de dentro do Palmeiras existe uma pressão para esse clássico contra o Corinthians, não é para menos, para mim é final de Copa do Mundo, clássico contra os caras, principalmente depois que aconteceu no Campeonato Paulista. E a pressão dentro do Palmeiras é que, inclusive o André Hernan comentou sobre, que o Palmeiras precisa avançar mais na Copa do Brasil. Nas últimas 2 Copas do Brasil, o Palmeiras caiu nas oitavas de final. Ano passado caiu pro Flamengo, eu acho que no outro ano foi o São Paulo, foi isso mesmo. Aquele jogo que foi 1x0, gol do Rafinha, e no segundo jogo o Palmeiras perdeu de virada, com gol do Caio Paulista, inclusive. E existe essa pressão porque a Copa do Brasil vale uma grana alta, o Palmeiras vem caindo antes e aquele negócio, né? A Leila não vai admitir nada, para ela só o que ela acha que tá certo, tudo, mas existe uma pressão sim para o Palmeiras avançar, principalmente porque se trata do Corinthians. E os caras estão na situação terrível, a gente pode piorar muito a situação deles, mas para isso vai ter que entrar em campo com a alma e com o coração. E repito, final de Copa do Mundo, é o jogo mais importante da temporada. Ah, Júlio, mas o jogo contra o Universitário é mais importante porque é da Libertadores. Não, esse jogo aqui, comentei lá no Contra Tudo Contra Todos, é um divisor de águas. Já até falei sobre esse jogo lá, porque esse jogo pode nos dar uma moral muito grande ou nos trazer muitos problemas. Perder pro Corinthians na situação que eles estão, eu não quero de jeito nenhum, então vamos torcer pro Verdão no primeiro ao último minuto e vai ter que jogar bola, tanto em Itaquera como na nossa casa. Pressão, faz parte, o ambiente do Palmeiras é assim mesmo. Tamo junto, galera, grande abraço pra você, uma excelente semana, deixe seu comentário, tamo junto, é nóis. O Palmeiras ainda segue na busca no mercado da bola por um substituto de Richard Rios, que foi vendido nas últimas semanas para o Benfica e já até fez um gol vestindo a camisa dos encarnados. Não é fácil achar um jogador para substituir um dos melhores volantes do futebol sul-americano. Até por isso, a diretoria do Verdão vem analisando cuidadosamente as opções. A ordem é não errar na chegada deste jogador. Abel Ferreira participa diretamente dessa escolha e vem conversando quase que diariamente com Anderson Barros, diretor de futebol do clube. Leila Pereira definiu que o Verdão irá pagar, no máximo, 14 milhões de euros para trazer um novo volante e o nome que mais agrada a Abel é de Wendel. O brasileiro ex-fluminense está jogando no Zenit, mas já foi colocado pelo clube russo para ser vendido. O problema é que eles pedem cerca de 17 milhões de euros, 110 milhões para liberá-lo imediatamente.
O Palmeiras não está disposto a pagar esses valores e tenta diminuir a pedida. Wendel enxerga com muito bons olhos uma ida para o Palmeiras, principalmente por ser treinado pelo Abel Ferreira. A relação da diretoria do Palmeiras com o Zenit também não é das melhores desde o problema do Claudinho, que acabou não vindo para o Verdão após tudo estar fechado e foi jogar no Catar. E você, torcedor, o que acha da situação de Wendel? Deixe sua opinião nos comentários.